Caros colegas advogados, nas últimas semanas aconteceu uma votação na OAB sobre o quinto constitucional e deu muito o que falar dentro da categoria, e isso é de importância não apenas para a advocacia, mas para a sociedade brasileira como um todo, baiana principalmente, porque essa eleição do quinto constitucional escolhe o próximo desembargador que ocupará a vaga destinada aos advogados. Vocês já devem saber, o público em geral com certeza sabe, sobre o funcionamento da eleição do quinto constitucional, sobre a formação da lista sêxtupla. O que aconteceu foi que a OAB determinou agora, por resolução, que essas eleições para a formação da lista sêxtupla, na verdade, acabará sendo desmembrada para duas listas tríplices, uma para homens e uma para mulheres, falando em paridade de gênero. Esse é um discurso que normalmente atrai muito as pessoas porque vem com o discurso da empatia, falando que é para restabelecer a igualdade, afinal, as mulheres teriam sido vítimas da sociedade ao longo da história, né? Descuidando de observar que existem aspectos positivos e negativos para cada um dos dois gêneros, assim como para qualquer indivíduo de um modo geral, né? No mundo tereis aflições, então nós passamos por dificuldades naturalmente, e cada pessoa individualmente vai buscando. É claro que a gente pode buscar um aperfeiçoamento social, desde que não seja deturpando o funcionamento de um sistema democrático. E o interessante é que a própria ideia de paridade não se aplica neste caso, porque se fosse para restabelecer uma igualdade no âmbito do tribunal, na composição do tribunal dos desembargadores, não seria o caso da Bahia, porque aqui na Bahia, 48% dos desembargadores são mulheres. O Tribunal de Justiça da Bahia é o segundo tribunal com maior participação feminina. E dentre os servidores públicos do Poder Judiciário da Bahia, 57% são mulheres. Se fosse por isso, deveria então ter cotas para os homens, para restabelecer a igualdade, já que as mulheres estão ocupando mais espaço que os homens no Poder Judiciário. Mas não é isso que a gente está querendo lutar, mas sim para o respeito ao voto da maioria. Se a maioria quiser escolher que sejam mais mulheres, que sejam mais homens, pouco importa, porque o critério para ser um bom desembargador, um bom juiz, vai ser justamente a competência, a qualificação, a qualidade daquele julgador para exercer o seu trabalho. Se você tiver um processo como jurisdicionado ou como advogado, e você vai querer que seja julgado por alguém pela característica biológica ou pela sua qualificação, então não tem nenhuma relação com o gênero. Pelo contrário, o gênero poderia ser até discutido em questões da vara de família, se isso favoreceria para beneficiar as crianças ou para punir um mau marido, não defender ali na definição dos alimentos, né, alimentos provisórios, alimentos provisionais para um ou para outro, ou na área de violência doméstica. Não é? Será que essas mulheres julgando ali, elas não seriam tomadas muito por emoção e perderiam talvez a balança da equidade? É uma questão que pode ser discutida, mas não é o objeto aqui, porque isso também entendo que é uma característica do indivíduo. Quanto melhor preparado for o julgador, melhor ele vai saber deixar essas emoções de lado. E falando em deixar emoções de lado, nós, para analisarmos essa situação, nós não podemos seguir pela ideia da paridade de gênero, simplesmente acreditando na ideia, naquele discurso da empatia. Porque é muito atrativo para a gente falar em solidariedade, etc. Mas nesse caso, olha só a anticientificidade, porque sequer olharam o empirismo do caso do Tribunal de Justiça da Bahia. Então, a paridade já está estabelecida pelo tribunal, não se justificando a manutenção aí desse sistema agora da resolução. Mas existem outras ilegalidades que nós podemos trazer à baila. Repare que até a chapa, o grupo de advogados que compuseram uma outra chapa, que ano passado, 2021, novembro do ano passado, defendiam as cotas, até eles agora se posicionaram contra essas cotas de paridade de gênero para o quinto constitucional. Agora, será que foram motivados? Por quê? Porque se sentiram prejudicados por essa nova norma? Nós devemos manter a coerência, certo? Então, nós nos defendemos, nos posicionamos contra essas cotas
tanto na eleição para presidente e para o Conselho Seccional, como também porque isso depende do engajamento de cada indivíduo que queira participar. Nós podemos até estimular, recomendar que as pessoas, os cidadãos de um modo geral, participem, mas nós não podemos impor, porque isso gera barreiras que podem impedir a composição, por exemplo, de uma chapa para disputar a presidência da OAB, se estabelecer ali a paridade de gênero, como foi na eleição passada, e agora também a gente pode acabar impedindo, criando barreiras que vai impedir a participação de pessoas que podem vir a ser bons desembargadores. Mas qual seria então o sentido? Talvez seja defender ali uma reserva de espaço do poder dentro do Poder Judiciário para gerar que a oligarquia que domina hoje a máquina da OAB consiga emplacar os seus nomes. Talvez essa barreira que fosse para defender a princípio, um princípio da igualdade e permitir o acesso de pessoas que inicialmente seriam excluídas da sociedade, agora talvez seja na verdade uma defesa, essa barreira da paridade de gênero esteja servindo para a manutenção do poder de uma oligarquia, que representa algo mais significativo. Mostra também o medo deles de disputar uma eleição em condições de igualdade. Então começam a criar certas barreiras. É um atentado à democracia, a gente pode dizer sim que é antidemocrática essa medida, apesar de que no primeiro momento as pessoas podem olhar e achar que foi uma grande vitória. Na verdade é uma grande derrota, porque se estabelece uma comissão para poder impedir que pessoas disputem ou dificultar o acesso, prejudicando inclusive o voto da maioria. Então, nós vemos também que essa é uma medida populista, que se vale de um discurso ideológico, em vez de buscar a aplicação da legislação e a qualificação daquele que virá a ser o julgador, para buscar simplesmente fazer um uso desse discurso ideológico que hoje é hegemônico, né? Mas se observarmos também o histórico da participação feminina nas eleições do 5º Constitucional, nós veremos que as mulheres sempre foram beneficiadas. Poucas mulheres disputavam em relação aos homens, normalmente o homem era a maioria na disputa, porém as mulheres sempre estavam nas listas quando disputavam. Todas as eleições tiveram. Somente em 2019, que não foram todas mulheres, 5 disputaram e 2 ou 3 ingressaram na lista sextupla. Mas olhem proporcionalmente, dos 15 homens que disputaram, apenas 4 entraram na lista sextupla. Então, 11 homens ficaram de fora. Proporcionalmente, mais homens foram excluídos por esse sistema. Nós, então, podemos afirmar que não houve prejuízo das mulheres e aqueles 48% que eu mencionei hoje da composição do tribunal de mulheres mostra que a paridade lá já existe. Além de tudo isso, houve 2 problemas da votação. Em primeiro lugar foi a votação, porque se vocês olharem no YouTube, eu vou botar o link aqui embaixo, no minuto, eu vou colocar na descrição, mas em um momento determinado, depois de toda a sessão extraordinária lá do Conselho Seccional, a presidente Daniela Borges, ela anuncia que vai iniciar a votação e em menos de 1 segundo ela interrompe e fala: pronto, foi aprovada a unanimidade. Então, ela não deu oportunidade de acontecer a votação para as pessoas. Poderia ter ali um voto divergente, né? Então, pode ser que alguém ia fazer uma intervenção, fazer um pedido do uso da palavra para lançar um voto divergente ou alguma fala de ordem e, de repente, pode ter ficado constrangido de ter se posicionado. Muitas vezes as pessoas ficam acanhadas e então não houve efetivamente uma votação, mas ela declarou que essa votação foi a unanimidade. Parece que é uma ilegalidade o que aconteceu. Além disso, também existe o princípio constitucional da anualidade eleitoral, que está no artigo 16 da Constituição. Para qualquer processo eleitoral, as regras têm que ser definidas com pelo menos 1 ano de antecedência. Agora, para o 5º Constitucional dessa vaga, jamais poderia por conta dessa regra constitucional. Então, essa resolução da OAB Bahia, ela também é inconstitucional por esse motivo, por não respeitar o princípio da anualidade eleitoral. Isso aconteceu também na eleição para a disputa da presidência do Conselho Seccional do ano passado. Isso nós levantamos essa questão, judicializamos, mas infelizmente o judiciário nem sempre é diligente o suficiente para poder responder a tempo. Então a eleição acabou acontecendo e o processo até hoje não foi julgado, né? Bom, então
nós precisamos de uma eleição sempre que privilegie a democracia para evitar que seja um retrocesso social, que é o que está acontecendo. Nós precisamos aceitar a vontade da maioria. O único ponto que limita a vontade da maioria deve ser o núcleo essencial dos direitos fundamentais, ou seja, a maioria não poderia atentar contra a liberdade de um indivíduo. Esse é o ponto que a gente precisa respeitar. Nos demais casos, realmente temos que respeitar a liberdade dos indivíduos e a vontade da maioria. Portanto, essa medida da OAB foi populista e antidemocrática. Impetramos o mandado de segurança e estamos aguardando a apreciação do juiz federal sobre o assunto para poder deferir a liminar e impedir que essa eleição aconteça nesses moldes. Um abraço.